bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto Essere. Hoje, na nossa playlist A Ampulheta, aqui com o professor Jonathan Godoy, onde, durante o tempo da ampulheta, eu faço a pergunta e o professor Jonathan Godoy responde. Sempre tratando de assuntos de história, de filosofia, enfim, assuntos da alta cultura, que são os assuntos que tratamos aqui do Instituto Essere. Então, se você gosta disso, por favor, deixe-nos o like se você estiver no YouTube, deixe seu comentário, a sua pergunta, a sua questão que você gostaria de ver respondida aqui pelo professor Jonathan Godoy, e, ao mesmo tempo, procure ser nosso aluno, seja através do link que está na descrição, seja comparecendo aqui em Campinas, em nossa sede. Tudo bem, professor Jonathan? Tudo bem, Paulo, e você? Ótimo. Vamos à questão enquanto eu viro a ampulheta. Hoje eu quero perguntar especificamente de um cardeal, o cardeal Stuart, na Igreja Católica. Como é esta história? Exatamente, Paulo. No século XVIII, viveu o cardeal que mais tempo foi cardeal na história da Igreja. Mais de 60 anos. O cardeal Henry, ou Henrique Stuart. E o que é mais interessante da história dele é que ele era o herdeiro do trono da Inglaterra pela linha jacobita. Então, para quem não sabe, quando morreu a rainha Ana, na Inglaterra, a última da dinastia Stuart, o parlamento inglês aprovou uma lei que apenas protestantes poderiam ser coroados reis da Inglaterra. E nessa lei, mais de 50 parentes mais próximos de Ana foram excluídos, pelo simples fato de serem católicos. E a coroa passou para o filho do rei de Hanover, que era o rei Jorge I da Inglaterra, que era o parente mais próximo depois desses católicos. E esses católicos, obviamente, não aceitaram facilmente e fizeram o chamado levante jacobita. Por quê? Porque o líder deles, que era o James Stuart, ele era neto do rei Jaime II. Então, portanto, ele seria a pessoa mais próxima de parentesco ao trono. Só que eles perderam essa guerra. E ele foi se refugiar em Roma, foi acolhido pelo Papa. E o filho mais velho dele, que seria o rei, caso não houvesse essa lei, foi nomeado cardeal pela igreja. E é o cardeal Henry Stuart. Inclusive, para quem for a Roma, vocês encontrarão na Basílica de São Pedro o túmulo da família dele lá. E uma homenagem feita aos Stuarts católicos que viveram em Roma. Então é um personagem que, tanto é que é um personagem muito interessante, que se vocês buscarem, inclusive, no Google, brasão do cardeal Henry Stuart, vocês verão lá que o brasão dele é um brasão de cardeal, tem todas as insígnias de um cardeal, né? Só que também há abaixo do chapéu de cardeal uma coroa, em referência a que ele era um rei, né? Um rei expatriado. E no conteúdo do escudo do brasão dele é o brasão da Inglaterra, o brasão dos reis ingleses. Então, é o brasão de um cardeal, que seria o cardeal rei. Que curioso. Nós podemos dizer que nessa questão dos jacobitas esteve a mesma questão do século XVI, do Henrique VIII, uma necessidade política de se manter afastado de Roma? Exatamente. Né? O medo é porque antes, o que causou, né, a lei foi o rei Jaime II, que era católico. Né? Então ele era católico na vida privada e ele foi expulso, né, porque eles ficaram com medo de que, com o rei católico, a Inglaterra voltasse a ser católica. Então os protestantes parlamentares, que eram a maioria, né, no parlamento inglês, a nobreza também era majoritariamente, na verdade a único nobre que não se converteu para a igreja anglicana foi o duque de Norfolk, inclusive é o duque mais antigo da Inglaterra. Ele se manteve católico. O resto se tornou protestante. Então o medo deles de um retorno ao catolicismo na Inglaterra fez com que eles criassem essa lei por interesses políticos. E até hoje essa lei está em vigor. Se um membro da família real britânica se casa, não precisa nem se converter, se ele se casar com um católico, ele é excluído automaticamente da linha de sucessão. Da linha de sucessão. É uma cláusula. Mas a igreja teria tanto poder assim, ou era mais uma necessidade dos ingleses terem certeza que se autodeterminavam? Na época, no século XVIII, como era a prática de que a religião do rei é a religião do Estado, sim, talvez se o rei se convertesse,
houvesse sim esse risco que eles temiam, né? Hoje eu não vejo, né? Hoje... Não, porque mesmo na própria época, se pensarmos em Portugal e Espanha, que sempre foram católicos, nunca deixaram de ser católicos, mas os reis já faziam o que queriam, não importando, né, se Roma estava contra ou a favor. Contra ou a favor. Na verdade, não, sim, é uma ideologia. A gente odeia a Igreja Católica. Era muito mais... Criou-se na Inglaterra, entre a maior parte da elite, esse ódio, essa aversão aos católicos. Inclusive, os católicos foram privados de vários direitos, que só no século XIX eles recuperaram, né? Então, direitos civis, né, direito cidadão, eles não tinham. Só mesmo no século XIX. Até as relações diplomáticas com a Santa Sé foram rompidas, só foram retomadas no século XIX. Muito bem, estamos aqui acabando, perfeito. Mais uma resposta dentro do tempo, bastante esclarecedora. Agradecemos ao professor Jonathan, agradecemos a todos a audiência. Pedimos novamente que, se você estiver no YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua questão para próximos episódios da série A Ampulheta. E procure ser nosso aluno, vá à descrição onde tem o link para a nossa página Master, onde você vai achar todos os nossos cursos, todas as matérias que trabalhamos, e, se possível, venha nos visitar aqui em Campinas e seja nosso aluno. Agradeço a todos. Muito obrigado.